Este é Muyong. Por mais que não pareça, ele é um guerreiro solitário que está prestes a se tornar rei no reino de Yan, na antiga China. Aqui, ele está em um mausoléu sagrado cheio de espadas que pertenceram ao Guerreiros Caídos. Muyong se viu envolvido em um destino entrelaçado com o destino do reino. Foi neste lugar sagrado que ele encontrou Yan, a filha do rei. Sua presença trouxe um senso de graça e urgência, pois ela buscava a ajuda de Muyong para proteger seu pai durante os tempos tumultuosos da guerra. Muyong foi criado e treinado como um guerreiro pelo rei desde quando era criança, se tornando uma espécie de irmão para Yan. À medida que a guerra se intensificava, o destino lançou um golpe cruel. O rei, ferido em batalha, estava em estado crítico com uma flecha cravada em seu peito. Em seus momentos finais, o rei convocou Muyong e confiou a ele a liderança, reconhecendo que ele tinha as qualidades de um verdadeiro governante. Mas essa decisão vai trazer problemas a Muyong porque o sobrinho do rei, Samidi, se sentiu colocado de lado. Ele e seus seguidores consideram Muyong indigno de tal responsabilidade. Mesmo com a vida do rei pendendo por um fio, no meio dos preparativos, o rei sussurrou uma mensagem crucial para Muyong, pedindo que ele tomasse muito cuidado com o inimigo oculto sob o véu da amizade, pois eles representam a maior ameaça contra o reino. Até o seguinte, lacraio. Quando o exército partiu para a batalha, Yan, cheia de preocupação, chegou ao lado de seu pai. Em seu estado debilitado, ele fez um apelo emocionante a ela por um futuro livre dos estragos da guerra. Com profundo afeto, o rei entregou o reino e a lendária espada andorinha a Muyong, reconhecendo ele como aquele capaz de preservar o legado. Yan, diferente de Samidi, não se importou com o trono, mas apenas com o bem-estar de seu pai. Desconhecido por todos, Samidi, consumido pela inveja, foi até o rei questionar a escolha de conferir poder a Muyong, um bastardo que nem era da família. Em resposta, o rei revelou sua fé inabalável na capacidade de Muyong de tomar decisões justas, ao contrário de Samidi, que era ganancioso. Enfurecido, Samidi abreviou a vida do rei. Yan foi a primeira a ver seu pai sem vida quando chegou com os remédios nas mãos. Alguns dias se passaram e o reino se retirou da guerra por razões de luto. Com solenes ritos fúnebres realizados, o tio Tang, conselheiro de confiança do rei, leu o testamento deixado. Foi revelado então que o sucessor seria o filho adotivo do rei, Muyong. Já estava mais do que claro para todos, mas mesmo assim, Samidi e seus seguidores contestaram argumentando que Muyong era indigno de assumir o título de rei. Yan não tinha dúvidas e defendeu o irmão adotivo, apoiando a nomeação dele ao trono. Mas, à medida que Muyong observava o descontentamento entre os soldados, sentiu que seria difícil governar onde o reinado não aceitasse que ele fosse um rei. Yan, aproveitando ser uma força da linhagem real, decretou que todos os soldados que fossem contra a nomeação de Muyong seria enviado à guilhotina. Mas Samidi, ainda ressentido, começou a conspirar para tirar a autoridade de Yan. Ele e seus seguidores começaram a espalhar rumores entre o povo, afirmando que um rei deveria ser um homem, não uma mulher. Num esforço para proteger Yan contra esses boatos, Muyong aconselhou que ela treinasse ao seu lado, se preparando para o dia em que assumiria oficialmente o papel de governante. Este treinamento era árduo e exigente, mesmo para os mais resistentes dos homens. Enquanto isso, Samidi continuava a procurar maneiras de derrubar a liderança do reinado de Yan. Nas profundezas do treinamento de Yan, ela embarcou em uma jornada exaustiva de aprendizado. Ela foi ensinada a navegar por escadas estreitas e traiçoeiras, aperfeiçoando suas habilidades na arte da arquearia montada. Yan enfrentou inúmeros obstáculos ao longo do caminho, mas como era para o bem do reino, ela foi além de todos os seus limites. No entanto, no silêncio de uma noite, os pensamentos de Muyong se voltaram para a jovem Yan dos anos anteriores. Ele percebeu que seu propósito agora estava em proteger ela durante os testes da guerra, pois ela era a única da família que apoiava ele. No dia seguinte, Muyong
intensificou os treinamentos para tornar sua irmã mais forte, quase fazendo ela desistir. Enquanto isso, Samedi foi visto se encontrando clandestinamente com um grupo de assassinos. Seu propósito sinistro ficou claro. Eles buscavam eliminar Yen. Enquanto ela estava sozinha, dezenas de mercenários tentaram contra ela. Por sorte, os instintos de Yen, afiados por seu treinamento, fizeram ela perceber o perigo. Ela mergulhou na água e escapou montada a cavalo. Uma perseguição feroz se iniciou e Yen mostrou uma habilidade notável, eliminando sozinha muitos agressores. Mesmo assim, ela foi ferida e caiu desmaiada na floresta. Acreditando que conseguiram eliminar a princesa, os mercenários foram embora. Mas, de repente, alguém desconhecido ativa uma armadilha que estava esperando por todos eles. Nesse momento, Yen foi resgatada por um homem misterioso chamado Quan, um curandeiro que, rapidamente, conseguiu salvar a vida dela. Após vários dias, Yen recuperou a consciência. Surpresa, ela observava a morada extraordinária de Quan, um lugar diferente de tudo que ela já havia visto. Preocupado com o bem-estar dela, Quan implorou que ela permanecesse sob seus cuidados por pelo menos 3 dias. Percebendo que aquele era um homem bom, Yen concordou em ficar. À medida que os dias se desenrolavam, um profundo vínculo florescia entre Yen e Quan. Yen, maravilhada pela vida de simplicidade e normalidade, começou a questionar seus próprios desejos. Ela encontrou consolo na presença de Quan, sentindo um senso de pertencimento que nunca havia experimentado antes. No entanto, ela logo percebeu que seu reino dependia de sua liderança e que os seus desejos pessoais deveriam ficar em segundo plano. O peso da responsabilidade caía sobre ela. Uma tarde, Quan levou Yen a um lugar especial, um santuário dentro de sua casa. Foi lá que ele revelou seu sonho de construir um balão de ar quente e embarcar em uma jornada para circundar o mundo. Ela ficou impressionada com a ambição inabalável de Quan. Yen ficou profundamente consciente de seu próprio propósito, ser uma líder capaz de trazer a vitória ao reino. Com determinação firme, ela tomou a decisão de voltar ao seu reino. Yen e Quan conversaram sobre a separação e como isso deixaria eles tristes. Em um momento de melancolia, Yen se aproximou silenciosamente do homem e se deitou ao lado dele, buscando uma última noite juntos e com muito amor. No dia seguinte, Yen estava pronta para embarcar em sua jornada de volta ao reino, mas dessa vez acompanhada por seu amor, Quan. Enquanto isso, Muyong liderou uma equipe de guerreiros ordenados pelo tio Tang em busca de Yen. Muyong já pensava o pior. Durante a busca por evidências, eles encontraram uma espada fincada na terra. Era uma peça lendária pertencente a um dos 310 espadachins da Lua Nova. Sentindo algo estranho na floresta onde sua irmã desapareceu, Muyong começou a juntar as pistas acreditando que Yen ainda pudesse estar viva. E não demorou muito para que eles se encontrassem novamente. Lá estava ela com Quan, ainda desconhecido por eles. Muyong não perdeu tempo e ordenou que Quan se rendesse. Mas Yen defendeu seu amado rapidamente, assegurando a Muyong que Quan não representava uma ameaça. Reconhecendo a urgência de sua situação, Muyong e seus soldados escoltaram Yen de volta ao reino. Em sua jornada, eles foram detidos por um soldado que entregou más notícias. O reino rival lançou um novo ataque contra suas linhas de frente. Além disso, surgiram relatos perturbadores sobre as tropas de Samedi no flanco direito. Samedi se recusou a avançar a menos que fosse coroado líder, uma demonstração de traição e interesse próprio. Ao ouvir isso, Muyong e Yen montaram em seus cavalos. Com coragem resoluta, Yen retornou ao campo de batalha, liderando apenas 2.000 soldados contra uma força de 10.000 do inimigo. Ela rapidamente montou seu cavalo, avançando em direção às linhas de frente. Ao seu lado estavam Muyong e Tio Tang. Foi naquele exato momento que o reino deles entraria para a história. No meio da guerra feroz, o reino de Yan se viu em uma situação desesperadora. No entanto, com Muyong valentemente liderando das linhas de frente, os soldados feridos conseguiram escapar e recuar em segurança.
À medida que a batalha se desenrolava, os reinos opositores cresciam confiantes em sua suposta vitória sobre o reino de Yan. Mal sabiam eles que Yen tinha um plano notável em sua manga. Sozinha, Yen adentrou profundamente na floresta, atraindo o rei confiante do reino oposto e seu exército para uma armadilha. As tropas reais de Yan, estrategicamente posicionadas na floresta, lançaram rapidamente um ataque inesperado sobre o inimigo. Em meio à derrota deles, o rei opositor percebeu que tinha sido enganado pelas táticas engenhosas de Yen. Mesmo com a espada no pescoço daquele rei, ela se recusou a dar o golpe final. Foi nesse momento crítico que Yen revelou sua ternura adquirida durante seu tempo com Quan. Ela falou da futilidade da guerra, reconhecendo que estavam apenas fazendo vidas inocentes pagarem pelos erros de seus ancestrais. Comovido por sua sabedoria, o rei opositor optou por baixar a guarda. Após o retorno da guerra, Yen não perdeu tempo. Ela ordenou rapidamente o castigo de Samidi e seus seguidores que se opuseram aos interesses de seu reino. Eles foram rebaixados e exilados pelo governo de Yan, além de serem responsabilizados pela traição. Com seus inimigos sob controle, Yen se preparou para sua coroação, pronta para subir ao trono como a governante legítima do reino de Yan. Quando Yen reflete sobre o tempo que passou com Quan na floresta tranquila, um sentimento inquietante deixa ela com uma sensação de vazio. Muyong faz uma visita aos aposentos de Yen e compartilha com ela uma revelação sobre a verdadeira identidade de Quan. As suspeitas de Muyong são confirmadas. Quan é um dos 10 guerreiros da Lua Nova que sobreviveram à Grande Guerra entre os reinos. Essa revelação força Yen a reavaliar seus motivos para assumir a liderança. No dia seguinte, na ocasião importante da coroação de Yen como rainha, ela reúne o povo e faz uma proclamação surpreendente. Em um momento que choca todos os presentes, Yen declara sua intenção de renunciar ao trono. Ela explica que seu propósito inicial era ajudar Muyong a escapar de seu destino predestinado como o herdeiro legítimo. A multidão fica chocada com a revelação inesperada. Yen então coroa Muyong como o verdadeiro herdeiro do trono, reconhecendo ele como um sucessor digno que deve empunhar a espada andorinha reverenciada de seu pai. Após essas revelações, Yen se aproxima de Muyong para se despedir. Com um sorriso gentil, ela expressa seu desejo de permanecer parte do reino de Yan, mas não como sua líder. Em vez disso, ela escolhe abraçar uma vida de felicidade ao lado do homem que ama. Muyong, testemunhando o brilho no sorriso de Yen, não pode negar a ela esse caminho, pois ele entende que a verdadeira vocação de Yen vai além das amarras da liderança, assim como o falecido rei já percebia há muito tempo. Retornando ao lado de Quan, Yen chega a tempo de presenciar ele lançando um balão de ar quente. Admirada e com os olhos brilhando, ela embarca a bordo e os dois voam pelo lindo céu. Yen fala a Quan sobre seu desejo inabalável de viver uma vida de felicidade completa ao lado dele. Seus corações se entrelaçam para a eternidade. Em um reino distante e proibido, Samidi, agora expulso de seu próprio reino, busca por um renomado fabricante de veneno. Ele descobre um boato que esse tal fabricante conseguiu criar um veneno sem nenhum antídoto conhecido. Ardilosamente, Samidi encomenda esta poção letal, pretendendo usar o líquido como arma secreta em sua busca pelo domínio sobre o reino de Yan. Semanas passam e notícias perturbadoras chegam aos ouvidos de Muyong, que agora é o governante do reino de Yan. Rebeldes liderados por Samidi e seus seguidores lançaram um ataque contra o reino. Muyong se preocupa com a irmã, que agora vive na floresta e pode ser um alvo fácil. Ele então embarca em uma jornada solitária pela densa floresta, determinado a proteger Yen a qualquer custo. Ao longo de seu caminho, ele se depara com a lendária lâmina do espadachim da Lua Nova, ainda cravada no chão, e retira ela com bravura. Quan, possuindo poderes excepcionais, percebe que é uma convocação, um chamado para se encontrarem em breve. Logo, Quan e Muyong se encontram face a face. Sem hesitar,
Muyong empunha sua espada, testando a habilidade e a determinação de Quan. Para surpresa de todos, Quan demonstra reflexos e agilidade incomparáveis, manobrando sem esforço para encurralar Muyong. E ele teve que reconhecer a destreza superior de Quan, mas eles não estavam em um duelo pessoal. Aquela foi uma amostra de quem teria mais força para proteger Yen. Muyong revela suas preocupações sobre a possível invasão liderada pelos guerreiros de Samedi. Quan percebe a gravidade da situação e entende que precisará empunhar sua espada outra vez. Enquanto Muyong retorna ao reino de Yan, ele se depara com o caos provocado por Samedi. As devastadoras consequências das ações de Samedi se tornam aparentes quando Muyong descobre que seus soldados leais foram feridos por flechas envenenadas. Muyong fica com o coração ainda mais pesado ao ver seu tio decapitado cruelmente. Inflamado por um desejo ardente de vingança, Muyong lança sozinho uma ofensiva desesperada contra os soldados de Samedi. Mesmo assim, seus soldados restantes rapidamente formam um escudo protegendo Muyong do ataque das flechas de veneno. Em uma poderosa demonstração de unidade, eles confiam a Muyong a espada andorinha de seu falecido rei. Eles imploram para que ele sobreviva, sabendo que os fugitivos buscariam refúgio na floresta próxima, ansiosos pelo dia em que Muyong os liderará em busca de vingança. Enquanto isso, em meio a um encontro tranquilo, Yen e Quan escutam um barulho nos arbustos. Eles então são surpreendidos por soldados enviados por Samedi. Percebendo o perigo, Yen e Quan lutam contra os agressores. Com determinação firme, eles eliminam com sucesso a ameaça representada pelos soldados. No entanto, Quan revela que foi atingido por uma flecha envenenada lançada por alguns desses soldados. Diante dessa triste realidade, Quan implora para que Yen retorne à segurança do reino, assegurando a ela que estará protegida lá. Relutante em deixar o homem que ama, Yen inicialmente resiste, mas Quan, impulsionado por seu amor por ela, insiste que ela deve partir imediatamente, enfatizando que sua segurança está dentro de seu próprio reino. Ele, por outro lado, acredita que terá uma melhor chance de tratar a ferida envenenada se estiver sozinho. Enquanto isso, Muyong emite ordens a seus subordinados restantes, instruindo eles a fugir da floresta e escapar das garras do perigo. Impulsionado por uma onda de adrenalina, Muyong revela seu espírito indomável enquanto enfrenta o desafio anterior sozinho. Ele agora luta sozinho contra 1000 soldados sob o comando de Samedi. Sem se deixar abater pelo ataque de espadas e lanças, Muyong avança em seu cavalo, enfrentando destemidamente o mar de adversários. Apesar de sofrer cortes e perfurações de espadas e lanças, Muyong permanece inabalável, determinado em lutar. Vez após vez, ele enfrenta Samedi em combate individual, mas o rival traiçoeiro, ciente de sua derrota inevitável, permanece em silêncio como um covarde. Pouco depois, quando Muyong está à beira da exaustão, Yen chega, vestida com sua armadura, para se juntar à luta. Vendo que seu irmão estava aguentando firme, mesmo sem conseguir se manter de pé, ela aceita a espada andorinha e fica determinada a descer o facão no Samedi. No calor da batalha, Samedi finalmente confessa ser o responsável pelo fim trágico do rei. Ele afirma que o trono era dele, não importava o que acontecesse. Essas palavras se transformam em ódio no coração de Yen, que ataca Samedi. Mesmo imobilizada, consegue pegar uma lança e cravar no pescoço dele. Vendo Samedi definhando, os outros soldados largam suas armas e juram lealdade a Yen. Muyong percebe que cumpriu seu objetivo final de fazer de Yen uma verdadeira rainha. Com a guerra finalmente acabada, Yen retorna à casa de seu amado na esperança de ele ter se curado. Mas ela descobre que Quan, infelizmente, não está mais no plano dos vivos. Tomada de tristeza, ela coloca ternamente o corpo de Quan em seu balão de ar com a intenção de fazer uma homenagem. O filme termina com uma cena que retrata Yan como a líder oficial do reino de Yan, orgulhosamente de pé dentro de uma das fortalezas do reino. Ela expressa sua sincera gratidão às pessoas que apoiaram sua jornada
e contribuíram para sua ascensão ao trono. Esse foi o recap do filme de 2008 chamado An Empress and the Warriors. Espero que tenham gostado, curtam e se inscrevam no canal para mais conteúdos como esse. Aproveita e comenta sua nota abaixo. Estou deixando esses outros vídeos aqui na sugestão. Tenho certeza de que você vai gostar. Obrigado por assistir. Um grande abraço e até o próximo recap.